Olá, nós vamos assistir uma videoaula de refrigeração. O assunto será termodinâmica. Com que objetivo? Fornecer informações básicas para a compreensão do funcionamento do ciclo de refrigeração. Pois se não entender bem o ciclo de refrigeração, o mecânico de refrigeração será incapaz de diagnosticar e corrigir defeitos no equipamento de refrigeração. Os assuntos abordados serão matéria, mudança de estado físico, calor, temperatura, transferência de calor e pressão. Vamos começar por matéria. Mas o que é matéria? Qual é o conceito de matéria? Bem, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a matéria, ela pode se encontrar em diferentes estados físicos. Ela pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. E a matéria é feita de quê? Bem, a matéria, ela é feita de moléculas. E essas moléculas exercem uma força intermolecular. Quando duas moléculas se aproximam, há uma interação de seus campos magnéticos, o que faz surgir uma força entre elas. É o que chamamos de força intermolecular. Essas forças variam de intensidade dependendo do tipo da molécula e da quantidade de calor. Bem, o tipo de molécula, cada matéria tem uma dureza. Nós sabemos que o diamante é a matéria mais dura que existe no universo. Só é riscado por ele mesmo. A teoria cinética dos gases assume que a distância entre as moléculas é tão grande que não existe força de atração entre elas. É por isso que o gás, ele ocupa todo um espaço. Ele não tem uma forma certa, ele só pode estar contido em algum recipiente fechado. Já nos estados líquido e sólido, as moléculas estão mais próximas e a força atrativa pode ser observada. Vamos ver agora a mudança de estado físico. Nós vemos que um corpo ele pode estar no estado sólido, líquido e gasoso. E dependendo da temperatura, da quantidade de calor, nós podemos variar o estado físico da matéria. Bem, de sólido para líquido, essa mudança recebe o nome de fusão. De líquido para gasoso, vaporização. E de sólido para gasoso, sublimação. Bem, alguém sabe o que é? Alguém sabe dar um exemplo de a passagem de sólido para gasoso, sem passar por líquido? O gelo seco, né? É o maior exemplo, é o gelo seco e a naftalina. Bem, e o inverso também é possível, né? Eu estou com a matéria no estado gasoso e eu posso transformá-la no estado líquido e recebe o nome de condensação. E se ele está no estado líquido, eu posso transformá-lo em estado sólido, que é chamado de solidificação. Bem, na refrigeração, as transformações que nos interessam é de líquido para gasoso e de gasoso para líquido, ou seja, vaporização e condensação. Mas antes vamos ver algumas particularidades da vaporização. A vaporização, na realidade, ela ocorre através de três processos. Através da evaporação, que é um processo lento e natural, como por exemplo, quando nós colocamos uma roupa molhada no varal, essa roupa seca através da evaporação da água, ou seja, um processo lento e natural. A ebulição é necessário atingir a temperatura de ebulição,
mais conhecido como fervor. Eu tenho que ferver o líquido para ele vaporizar. A calefação é quando o líquido é submetido a temperaturas acima da temperatura de ebulição. Um exemplo, se jogarmos um pouquinho d'água na chapa do fogão, que está bem quente, essa água, ao bater nessa chapa, ela vaporiza instantaneamente. Por quê? Porque a chapa está numa temperatura bem acima de 100 graus, ou seja, bem acima da temperatura de ebulição. Agora vamos ver algumas observações. Bem, a fusão e a vaporização ocorre com adição de calor. Eu tenho que esquentar. É por isso que as setas estão em vermelho, né? Já a solidificação e condensação ocorre com liberação de calor, ou seja, eu preciso resfriar. É por isso que eu coloquei de azul. E aqui está dizendo que todo e qualquer líquido, ao vaporizar-se, absorve calor. Em outras palavras, resfria. Você concorda com isso? Bem, vamos ver uma situação que eu acho que todo mundo já passou. Provavelmente você já passou álcool ou éter na pele e assoprou. Qual é a sensação que a gente sente? Ah, de frio, né, de gelado. Por que isso? É porque o álcool está frio? Não. É porque o álcool se evaporou. E ele, ao evaporar, ele absorve o calor da nossa pele, esfriando a nossa pele. Por isso essa sensação de frio. Um outro exemplo é da moringa de barro. Você já teve a oportunidade de beber água de moringa de barro? Bem, se já teve, sabe que a água, mesmo ficando fora da geladeira, ela fica bem fresquinha. E por quê? Por que será que a água de uma moringa de barro fica fresquinha? Ah, é porque o barro, ele é poroso. E por ser poroso, ele acaba deixando a água que está lá dentro vaporizar-se, evaporar-se. E ela, ao evaporar, ela resfria a que ficou lá dentro. É por isso que quando a gente vai beber a água de uma moringa de barro, ela é bem fresquinha, sem precisar necessariamente de ser colocado na geladeira. Agora vem uma pergunta interessante para a gente pensar um pouco. Chove porque esfria ou esfria porque chove? Você já parou para pensar nisso? Bem, aposto que você deve ter falado que esfria porque chove. Mas vamos recapitular o que foi falado aqui de mudança de estado. Nós vimos que se eu tenho a matéria no estado gasoso e eu quero transformá-la em estado líquido, o que a gente precisa fazer? Ah, resfriar, né? E a chuva? O que é a chuva? Não é a condensação do vapor d'água que está na atmosfera, que está nas nuvens? Pois bem, então, por esse ponto de vista, para chover, eu preciso condensar esse vapor. E para condensar esse vapor, eu preciso resfriá-lo. Então, a resposta é: chove porque esfria. Bem, agora vamos falar de calor. Qual é o conceito de calor? O que é calor? Será que é temperatura alta? É aquilo que a gente sente no verão? Não. Calor é energia térmica associada à agitação das moléculas. Nós vamos ver um filme agora que nos mostra bem o que é calor.